Você já teve aquela sensação estranha de parecer que você já viveu aquilo que você tá vivendo agora? Como se você já tivesse estado exatamente naquele lugar, ouvido aquela conversa ou sentido aquela emoção. Isso é o que a gente chama de déjà vu. E nesse vídeo aqui eu vou explicar qual que é a explicação da neurociência do porquê que esse fenômeno acontece. O termo déjà vu vem do francês e significa já visto. Ele foi cunhado pelo francês Émile Bourrac, que descreveu a sensação como uma ilusão da memória. Desde então, o fenômeno tem intrigado cientistas, filósofos e curiosos. Mas o que exatamente é o déjà vu? E o que acontece no cérebro da pessoa quando tá tendo isso? Pra gente entender melhor isso, é importante a gente ter noção de algumas coisas básicas do cérebro. Primeiro é importante deixar claro que o déjà vu é uma experiência relativamente comum. Cerca de 50 a 70% das pessoas já vivenciaram esse fenômeno pelo menos uma vez na vida, segundo alguns estudos. Ele geralmente acontece de forma breve e espontânea, quando você entra num lugar diferente, ou quando você vai conversar com alguma pessoa, ou até mesmo quando você está fazendo tarefas normais do seu cotidiano. Apesar de ser uma experiência bastante comum, a gente ainda não entende muito bem como que esse déjà vu acontece e o que está acontecendo no cérebro da pessoa. Isso porque a gente não consegue, de fato, fazer uma pessoa ter um déjà vu pra gente estudar isso em laboratório. Uma das primeiras teorias para explicar o que seria o déjà vu vem do século XIX, quando psicólogos como o Sigmund Freud sugeriram que poderia estar relacionado a memórias reprimidas ou desejos inconscientes. Freud acreditava que o déjà vu poderia ser uma forma do nosso cérebro de relembrar traumas ou memórias reprimidas pelo inconsciente. É claro que isso é muito difícil de ser observado pela ciência e hoje a gente tem algumas teorias um pouco mais científicas e biológicas para explicar esse fenômeno. De fato, hoje a gente acredita que o déjà vu está relacionado a processos neurais específicos. Uma das teorias mais aceitas atualmente é a de que o déjà vu acontece por conta de um problema no processamento de memória. Os pesquisadores sugerem que o fenômeno pode estar relacionado ao lobo temporal medial, uma região do cérebro que inclui o hipocampo, que é uma área crucial para a formação de novas memórias. Estudos com pacientes que sofrem de epilepsia dessa área forneceram pistas importantes, porque mostraram que muitos desses pacientes relatam experiências de déjà vu logo antes de uma crise epilética. Isso levou os pesquisadores a acreditarem que talvez o fenômeno do déjà vu acontece em pessoas que não têm a epilepsia por conta de uma descarga elétrica anormal sobre o lobo temporal, principalmente as áreas responsáveis pelo processamento de memória. Essa descarga confundiria o cérebro, fazendo com que ele interpretasse essa nova experiência como uma memória antiga. Isso porque ela pode ativar áreas do cérebro que são responsáveis pela relação de sensação de familiaridade, criando a ilusão de que você viveu aquilo antes. Além disso, ele também pode estar relacionado com uma desincronização momentânea em processamento de memória. Geralmente, quando a gente está vivenciando as coisas do cotidiano, o nosso cérebro processa a memória de forma sequencial. Uma coisa aconteceu, depois outra coisa aconteceu e ele vai ligando esses fatos de forma contínua. Ou seja, primeiro ele registra a informação da memória como nova e depois ele processa essa memória para ser armazenada. No entanto, em alguns casos, pode ocorrer uma espécie de curto-circuito, fazendo com que o cérebro interprete a experiência atual como uma memória já armazenada, e isso criaria a sensação de que você já viveu aquilo antes. Outra teoria interessante é a teoria de processamento dual. Segundo essa teoria, o cérebro poderia estar processando a memória de duas formas. Primeiro ele processa de forma rápida enquanto ela está acontecendo e depois ele revisa essa memória para que aquilo seja de fato construído a uma memória, digamos assim, de longo prazo, um armazenamento mais eficaz. Por exemplo, se você está olhando para uma cena, seu cérebro pode processar a informação visual de forma rápida e logo em seguida processar novamente, só que de forma mais lenta. Essa segunda entrada de informação pode ser interpretada como uma memória, causando a sensação de déjà vu. É como se o cérebro estivesse dizendo: ei, peraí, eu já tenho guardado aqui umas informações sobre o que está acontecendo. E isso é um pouco confuso pra gente, porque parece que a gente já viveu aquela situação antes, que a gente até consegue saber o que a pessoa vai falar com a gente ou algo do tipo. Além disso, o déjà vu também pode estar relacionado com alterações no processamento de reconhecimento de padrões. Nosso cérebro está o tempo todo tentando encontrar padrões, seja nas nossas rotinas, seja nas nossas conversas, enfim, toda a nossa vida cotidiana é geralmente regida pela capacidade do nosso cérebro de ficar encontrando esses padrões. Às vezes uma nova experiência pode ser tão semelhante a uma outra experiência que o seu cérebro acaba confundindo no processamento dessa memória e gera essa sensação de que você já viveu aquilo antes. Por exemplo, se você entra em um restaurante que tem um layout muito semelhante a outro que você já visitou, seu cérebro pode associar as duas experiências e criar essa ilusão
ilusão de que você já teve lá antes. Pra mim, o mais legal é que alguns estudos mostram que a frequência de ocorrência de déjà vu pode aumentar em períodos de estresse ou fadiga mental, o que por sua vez, pra mim, parece que só corrobora a ideia de que talvez o déjà vu aconteça por conta de uma falha de sincronização ou uma falha de comunicação ali de áreas diferentes do cérebro. Por fim, é muito importante destacar que o déjà vu é uma experiência muito subjetiva e difícil de quantificar e estudar em locais regulados, como um laboratório. Como eu disse, é muito difícil da gente ficar induzindo uma pessoa a ter essa experiência de déjà vu. Por isso, os estudos meio que baseiam-se mais em relatos de pessoas, em alguns estudos relacionados com as pessoas que têm o déjà vu antes de ter uma convulsão. Ainda há muita coisa para ser descoberta sobre esse fenômeno, mas até o presente momento é o que a gente sabe sobre a ocorrência disso. E aí, você gostou desse vídeo? Se você gostou, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo e comentar qual foi a última vez que você teve um déjà vu que você lembra. E não se esquece de se inscrever aqui embaixo caso ainda não seja inscrito. Muito obrigado pela atenção e até mais.